vai dar certo, tá bom? Então se coloca na mão do Senhor. Diz: Senhor, ó, eu tenho aqui, eu sei tocar violão, Senhor. Aí o Senhor pega e te coloca no lugar, tá? Senhor, eu sei tocar bateria, Senhor. Aí o Senhor pega e te dá a oportunidade de tocar bateria. Tá ali, ó. Senhor, eu sei. Se coloca na posição. Deus vai fazer para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Você que está em casa, né? Aí nos acompanhando e cultuando ao Senhor através dessa live. Eu já queria, Yara, acho que eu vou logo soltar aqui, Yara, logo aproveitando logo esse embalo. Queridos, nós temos aí alguns desafios para entregar a você o melhor recurso possível através da live, tá? Nós éramos uma igreja que nós não tínhamos nem rede social, vamos dizer assim, ativa antes da pandemia. Mas a pandemia nos levou 10 anos para frente. E aí nisso, nós precisamos nos adequar, nos ajustar para algumas coisas serem melhor entregue a você. Não seria ruim você estar em casa ouvindo o som chiando e o negócio todo distorcido? Seria ruim, desconfortável, porque eu acho que seria para mim. Não seria ruim você ver uma imagem toda distorcida, a pessoa parecendo uma múmia? Não seria ruim? Seria ruim. E aquelas fotos que você vê assim, diz assim: meu Deus, eu tô dessa grossura porque Yara tirou uma foto minha que eu fiquei mais gordo do que eu sou, ou mais magro do que eu sou, mais preto do que eu sou. Não importa, ficou ruim. Não é ruim ficar assim? É ruim. Pensando nisso, nós estamos aí lançando, acho que Yara deve soltar hoje aí. Vamos fazer uma rifa. Uma rifa para comprarmos alguns materiais que nós precisamos para recurso da live. Então eu peço aí vocês aí que nos apoiem, tirando R$2 e pagando por uma rifa. Olha aí, vale muito a pena, viu? Eu estava fazendo as contas. Nós vamos sortear 2 kits, primeiro e segundo lugar. Um kit vale R$120 e o segundo vale 180. É uma bênção, né? Você ser abençoado por R$2. Meu Deus, eu vou comprar pelo menos 50 para ver se eu consigo ficar com esse brinde. Se vocês quiserem e me apoiar aí, que eu possa ficar com esse brinde, aí eu compro. Senão, eu vou ter que abençoar a Yara, para não ficar sem participar, né? Aí que o povo não aceita. Mas, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Essa é a palavra de Deus que nós iremos nesta noite fazer aqui menção, né? E eu não tenho dúvida que o Senhor irá ministrar ao meu e ao teu coração. Essa palavra tem sido ministrada em mim, na minha vida, há um bom tempo. Não lembro o tempo para te dizer, mas há um bom tempo. É uma palavra muito poderosa, porque ela tem duas partes, que são duas partes extremamente importantes. E essas duas partes que o apóstolo Paulo faz a observação ao tratar com o seu discípulo, que ele o considerava como um filho. Você sabe, né? Carta, Paulo estava preso, mas ele dizia: o meu corpo está aqui preso fisicamente, mas o evangelho não. E ele escrevia para dar assistência, direção, conselho às igrejas que ele, assim que se converteu, que aceitou ao Senhor Jesus e o chamado para ser um dos seus discípulos e apóstolo, o apóstolo Paulo, ele começa a evangelizar e a levar semente. Em 1 Coríntios, nós vamos ver e podemos afirmar isso, é que o apóstolo Paulo,
ele foi um homem que semeou muito, queridos. Ele semeou muito em meio aos gentios, em meio àqueles que não eram judeu, os que era considerado como nós, nem povo nós éramos, mas hoje somos povo de Deus, aleluia. E o Senhor é tão bondoso que ainda nos considera e nos chama, dizendo que nós somos propriedade dEle. O Senhor, Ele nos adverte na sua palavra dizendo: vós sois para mim o meu povo, povo particular. Aí em 1 Pedro, ele vai dizer no capítulo 2:9, vai dizer que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Então o Senhor é muito bondoso para conosco. Então nós somos o povo que fomos alcançados através do Evangelho, que foi semeado, as sementes foram lançadas. E o apóstolo Paulo, em um certo momento da igreja de Coríntios, da qual ele foi também quem semeou ali e germinou, e alguém foi lá e regou, e Deus deu o crescimento, se tornou a igreja de Coríntios. Nessa igreja houve um certo embate, né? Uma certa discussão. Alguns eram mais chegados de Paulo, outros eram mais chegados de Apolo. E aí chegou aquele momento de dizer assim: não, eu sou mais Apolo, ou não, eu sou mais Paulo e tal. Houve essa discussão, essa coisa humana que a gente às vezes acaba se debatendo dentro da igreja, né? Porque somos gente, convivendo com gente também, pessoas que têm opinião, meio de pensar, forma. E o apóstolo Paulo passou por ali semeando. E aí o Apolo veio e regou. E aí Deus veio e deu crescimento. E cresceu. E a igreja era a igreja que não tinha falta de nenhum dom. Você ouviu isso? Não tinha falta de nenhum dom. Meu Deus. A igreja avivada. Mas vamos lá para o texto. Esse texto tem duas partes extremamente importantes. O apóstolo Paulo se dirige a Timóteo fazendo uma observação, dizendo assim: ninguém despreze a tua juventude. Não despreze, ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade. Na NVI é bem interessante a linguagem dela. Deixa eu abrir aqui para poder nós acompanharmos aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer uma tradução bem interessante de se entender. 4:12. Ele diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. E aí começa. Então, a depender de qual seja a sua tradução, vai dizer a mesma coisa. Não deixe ninguém te desprezar, ou seja, você não deve desprezar pelo fato de algumas pessoas interpretar e classificar esse momento da fase da vida como um momento difícil, e que de fato é. É um momento de crescimento, é um momento de mudança, é um momento onde vem os desafios, é um momento onde vem a formação, é um momento onde vem a desconstrução de algumas coisas que às vezes a gente aprende errado, e aí precisa voltar atrás e a pensar diferente. Principalmente hoje nos nossos dias do século 21, onde o conhecimento ele está de uma forma muito acelerada, onde você tem condição de conhecer de forma absurda tudo que você quiser. Está tudo na palma da mão. É só acessar o nome do que você quer saber. Você tem acesso e você conhece. Antigamente precisava ir para a biblioteca, ler livros, estudar muito, ir para me fugiu o nome agora do lugar, mas aonde os monges vão. E lá teria que ficar no internato, lá interno, e passar anos estudando para poder receber uma carga de conhecimento. Hoje está tudo na palma da mão. Então você acaba que construindo o que você quer.
Hoje a gente acaba que tendo facilidade de aprender de tudo que a gente quiser pesquisar. Tudo. Quero aprender sobre a medicina, tem tudo. Então a gente começa a construir uma mentalidade, a gente começa a formar. Aí vem 7, 8, 9, 10 anos, 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Aí o cara chega com 13, 14 anos, 15 anos, bate no peito assim: não, porque o meu pensamento é esse, sobre isso, isso, isso e isso. E ele defende algo. Aí chega lá na frente, acontece uma situação onde ele vai precisar dizer assim: vixe, tudo que eu aprendi, tudo que eu entendia daqui, não é exatamente tão assim. Precisa tirar um pouco. E aí começam as mudanças. De momentos de subida, de descida, onde eu aprendo, depois eu preciso enxugar aquilo que eu aprendi, porque nem tudo é o que é de verdade. E aí começa esse processo de construção e de desconstruir algumas coisas que não são. Em meio a isso, a gente vai se deparar com algumas situações onde a pessoa diz assim: é o meu ponto de vista, é o que eu entendo que é. E aí defende aquilo, e quando a gente confronta, a gente encontra uma briga. Vai acontecer isso. Aí o apóstolo Paulo diz assim: pelo fato de tudo isso poder acontecer, Timóteo, na sua vida, porque você ainda é jovem, não despreze esse momento. Não despreze. Não faça descaso desse momento. Desprezar, ou você desprezar algo, é exatamente isso: deixar de canto, ser recanteado, ser colocado à parte. Imagina você chegar numa festa, que você foi convidado, e o anfitrião da festa, aquela pessoa que te convidou, não ir te recepcionar, não ir receber o teu aperto de mão, o teu abraço, o teu afeto, pelo momento que você está ali celebrando juntamente com essa pessoa. Imagina, não vai ser desconfortável? Vai ser ruim. Você vai se sentir deslocado naquele lugar. Por quê? Porque alguém que te convidou não te deu a devida atenção e nem o valor que você foi para lá. Você se lançou e não foi abraçado. Provavelmente você vai se desprezado naquele lugar. E é ruim. E quando o apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, não se sinta assim, desprezado, lançado no canto. Não se sinta assim, pelo fato de você ser jovem, de você ser novo, de você ainda estar indo no processo de formação. Tem muita coisa subindo, descendo. Imagina um cara novo, liderando gente de 70, 80 anos, 60 anos, 50 anos, pessoas já formadas, alguns mestres, e você está à frente daquele trabalho, orientando aquele povo. Pensamentos diferentes, interpretação diferente, teologias diferentes, né? Interpretação. E o cara tem que se manter firme em meio a tudo isso. Aí Paulo diz: não despreze. Então eu quero dizer para você hoje aqui, que está aqui, você que está em casa, não despreze. Não seja recanteado por causa disso. Entenda que é um processo. É um processo para um crescimento, que quando você passar esse processo, as estações é maior que uma estação, né, pastor? O processo de juventude é maior que uma estação, dentro das 4 estações da vida. Nossa pastora ministra aqui, de algumas vezes, muito bem, sobre isso, as estações da vida. Mas nessa parte da sua vida, não despreze ela. Entenda que é um processo de formação, é um processo de você absorver e também lançar fora algumas coisas. Então não deixe ninguém te menosprezar por causa disso. Não aceite. Aí está o ponto X da situação dessa primeira parte, quando o apóstolo Paulo fala. Muitas pessoas se agarram a isso com unhas e dentes, que morrem se for preciso, mas não abre mão desse conselho de Paulo.
E eu quero lhe dizer uma coisa, jovem. Todo extremo é perigoso. Cuidado. Porque se você se agarrar nisso, de dizer assim, é o que eu penso, é o que eu entendo e é isso que eu sou, você vai ser como Gabriela. E você não é Gabriela. Você é um ser que pode ser transformado. Você pode ser mudado por Deus e pelo conhecimento. A gente muda. A gente melhora. Ou a gente piora. Depende da nossa reação. Mas o risco muito grande dessa primeira parte, da gente absorver só ela, é eu segurar um ponto de vista de uma interpretação errônea e morrer com ela. Não faça isso. Não faça. Ah, Joel, mas é porque eu defendo isso e pronto. Não faça isso. É perigoso. Se abra ao conhecimento de um todo, não apenas de uma ideologia ou de alguma coisa que você acha que é o certo absoluto, tá? Quando isso acontece, se torna uma seita. Então não faz isso. E seita é exatamente o quê? É você pegar partes da Bíblia e não aceitar o resto. Se torna uma seita, como algumas por aí, que você já deve conhecer. Então não faz isso. O apóstolo Paulo diz assim, não despreze. E de verdade, não despreza. Mas não seja extremista. De você chegar num momento da fase da sua vida e você achar que você agora já sabe tudo e que aquilo ali é o resultado para a sua vida inteira. Não é. Vai acontecer mudanças. Tá bom? Então em nome de Jesus, isso o Senhor queimava no meu coração para mim te trazer como um conselho do que a palavra nos diz através de Paulo. Valoriza sim. Vibra por esse momento seu, de queda, de levantar, de se colocar de pé, de tropeçar de novo. É um momento da vida, faz parte da juventude, mas não tome isso para si e queira viver como, porque eu penso assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não, isso é perigoso, tá bom? Essa é a primeira parte do versículo. Agora vamos para a segunda, com o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, ao seu filho, ao seu discípulo. Não foi um conselho que leva o cara para um extremo só. É um conselho, uma orientação pelo Espírito que traz um equilíbrio da vida cristã, da vida em Deus, religado por Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo diz, eu me alegro por fazer parte dos sofrimentos de Cristo, como um bom soldado. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, que você não deve desprezar e nem deixar ninguém desprezar você por causa de você ser jovem e ter as mudanças na vida. Mas ele diz, segunda parte, e essa que nós iremos frisar agora. Ele diz assim, mas ser o exemplo dos fiéis. Então, quando você chegar num processo que você acha que você já é o resultado da perfeição, procura observar se no teu comportamento, na tua vida, nesse momento, você é um exemplo para os fiéis, biblicamente falando. Se você for, continua. Se não for, para e muda, porque isso é Cristo. Mudança de vida. Em nome de Jesus. Ser exemplo para os fiéis. Como assim? Como Jesus, ele era gracioso. O povo ouvia e o povo se admirava e diziam, não tem condição de isso aí vir apenas de um homem. Tem que vir de Deus. Nicodemos reconheceu isso e deu glória a Deus, dizendo, não tem condição de tudo o que o Senhor tem feito aí vir apenas do Senhor. Tem que ser de Deus. Então, guarda isso no coração. Seja gracioso e seja um exemplo no meio dos fiéis. Qual é o exemplo, Joel? Aí é completo. O exemplo começa onde Paulo abre
uma lista profunda sobre o que ele quer falar. Ele diz assim: seja um exemplo dos fiéis, ou seja, represente aqueles que biblicamente diz que são. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu sou o primeiro desses fiéis, então seja o exemplo de mim. E ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você deve ser o exemplo de um cristão autêntico, que repete ou que reproduz a Cristo. E isso é esse exemplo. Se você for, está tudo certo. Se não for, rever o que você está sendo, porque precisa mudar. Segundo ponto, na palavra. A nossa palavra. Eu me deparo em alguns momentos com alguns mais próximos, quando eu digo assim: meu Deus, eu preciso mudar essa linguagem aqui. Porque às vezes a gente usa linguagens, xingamentos gospel, e acha que não está xingando mais. E vocês devem conhecer alguns. O xingamento em si é um resultado de uma ira colocada para fora, ou de alguma situação que você lança, seja contra alguém ou em alguma situação. Exemplo, quando eu não era crente convertido em Jesus, se eu desse um chute em uma pedra e arrancasse a unha do meu dedo, eu soltava um palavrão daquele tamanho, e provavelmente xingava mais umas 2 ou 3 palavras. Não resolvia, eu sei, mas saía. Hoje eu evito. Pode ser em algum momento que eu fale, mas uma das coisas que eu comecei a mudar lá quando eu me converti, e quando eu me deparei com o versículo de 2 Coríntios 5,17, foi que eu deveria mudar o meu velho homem e ser uma nova criatura. Aí pronto, eu comecei a me esforçar mais para melhorar a minha linguagem, a minha palavra. Então observa se você está sendo exemplo na palavra. Terceiro ponto, no trato, no relacionamento, né? No convívio. Como é você? Como sou eu no trato? É isso que ele está falando. Ele disse: Timóteo, você deve ser um exemplo dos fiéis na palavra, no tratar, no relacionar. E às vezes nós tratamos as pessoas da forma que nós achamos que é o certo. A gente trata as pessoas assim. Só que o certo de tratar as pessoas, ou de ser tratado pelas pessoas, o certo, biblicamente falando, é o com base na sua palavra, no Evangelho de Cristo. Então, observa como tem sido o seu trato, como tem sido o meu trato. Hoje, eu acho que aqui tem minha esposa, os meus filhos, minha pastora, e Yara também tem estado mais perto da gente, já sabe algumas coisas que às vezes a gente, quando está aqui com a pressão 18/20, a gente acaba falando algumas asneiras, já quase para infartar. Aí a gente acaba se falando alguma coisa que revela quem ainda a gente é, ainda precisa mudar, melhorar. Alguém ficou curioso pelos xingamentos gospel? Agora fiquem, provavelmente saibam todos eles, nome, sobrenome e endereço. Então eu não vou falar aqui, tá? Mas evita isso. Evita, que é ruim. O que sai do coração é que contamina o homem, não é o que entra. O Senhor Jesus falou sobre isso. Então o trato de como nós nos relacionamos com as pessoas, é importante observarmos se nós estamos sendo um exemplo no trato. E nessa tradução aqui fala na caridade, nessa minha Bíblia física, mas na maioria delas vai falar sobre que é a mesma coisa, no amor.
Essa NVI diz assim: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor. E a Bíblia diz que o amor, ele não é falar eu te amo, mas é demonstrar que ama, vivendo. Se importar com o outro, isso é amor. Sabe, você pegar e fazer alguma coisa por alguém, isso é amor. Não falar apenas como a gente quando se apaixona, né? É igual um estolo, o fogo da paixão, a gente acha que já ama. Não é amor, é o estupim que estoura o amor, a paixão, mas ainda não é o amor, porque o amor é a convivência, a prática, sabe? Aquele momento bom, que os olhos brilham, que o sorriso abre, naturalmente quando vê, né? Né, Carla? Ele é um estupim que foi acendido, mas amor é quando divide o mesmo teto e consegue lidar com as diferenças. Ah, Joel, eu estou namorando, aí já estou quase noiva, vou noivar, eu já amo ela. Tá no caminho. Tem até uma piada falando sobre a moela, né? A moela é um negócio bom para comer frito. Moela de galinha. Mas é o começo. O amor, ele lança fora o medo. O amor, ele abre mão dos seus direitos, velho, porque ama. O amor, ele é meio doido, porque a razão não cabe muito com o amor. A razão fica um pouco de lado quando se ama de verdade. Joel, tem como amar de mentira? Não, é ausência de amor mesmo. Porque não tem amor, então não tem como amar de mentira. E aí a gente acaba que fingindo que ama, mas quando aperta a situação, aí a pessoa se revela quem ela é. Tipo aquele filme louco, que o cara tá ali tudo bonitinho, mas joga um negócio em cima dele e aí o bicho aparece. Se vocês gostam de Netflix, filmes. Então, o amor que Paulo está aqui falando é que Timóteo deveria ser também exemplo nele. Continua a listazinha. Depois você estuda um a um e vê mais sobre isso. Deixa eu pegar aqui um outro ponto bem interessante, que ele diz assim, ó: na fé, você também deve ser exemplo dos fiéis ou dos cristãos na sua fé. E o que é fé, Joel? Esse nominho pequenininho, o que é fé? A fé, querido, é você continuar acreditando no Senhor e nas suas promessas, mesmo que você esteja diante de um leão para engolir a sua cabeça vivo, ou de uma espada descendo no seu pescoço, e você diz assim: Senhor, obrigado, porque agora eu estou voltando para casa. Isso é fé. Ah, João, mas isso aí é quase impossível acontecer no dia de hoje. Precisa, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. A fé é você acreditar que se você estiver sendo desafiado diante de uma situação onde a sua fé for colocada em jogo, você dizer assim: eu sei que o que eu estou fazendo envolve a minha fé, eu defendo isso, nem que seja preciso a minha vida deixar de existir. Você defender a fé que você tem. Então segura-se como exemplo na fé. Veio uma situação difícil, perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o irmão, não perda a fé, porque a fé te faz continuar.
a fé em Jesus, em Deus que resgatou você das trevas e colocou você na maravilhosa luz do reino do seu Filho, do seu amor. Continua firme na fé. E o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você deve ser um exemplo na fé. E por fim, desse versículo, que é o que nós vamos agora finalizarmos aqui essa palavra, ele diz: e na pureza. Você entendeu? E na pureza. Vamos trazer para uma linguagem mais que o povo está meio fadados de ouvir ela, mas ela continua sendo a mesma e é ela mesma na essência, para nós aqui entendermos. Na santidade. Joel, falar de santidade no dia de hoje é cafônico, é esquisito. Sem santidade não verá a Deus. Então eu prefiro continuar te dizendo que a santidade te leva a Deus, do que eu continuar te enganando aqui e no final você ir se abraçar com um capiroto e arder eternamente com ele. Então é melhor ser um exemplo também na santidade. Joel, mas viver a santidade é possível. Joel, mas é porque o meu namorado gosta de corta. Joel, é porque eu gosto de assistir uns filmes meio que não é muito, mas eu gosto. Muda. Joel, mas é porque se o meu pai me disser eu digo ui. Muda. Joel, é porque se minha esposa me tratar assim, eu vou revidar. Muda. Santidade. Pureza é o processo, o ato de purificar algo impuro para tornar puro. Em outra linguagem, é separar algo para um outro lugar. É pegar algo imundo, lavar, limpar, purificar. E agora está branco, limpo e pronto. Parece muito com a gente, não? Talvez você ache que não. Mas eu vou te dizer que sim. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele nos resgatou. Resgate, tá? Quem assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? O resgate. Foi isso que Jesus fez. Ele veio aqui, olha, te pegou das trevas, do lodo, do pecado, e Ele te trouxe para o reino do seu amor. Ele trouxe para o reino da luz, o lugar que tem luz, claridade, conhecimento, verdade, oportunidade de se purificar e ter uma vida que glorifica a Deus. E quando isso acontece, você se torna uma pessoa diferente. Joel, mas aí eu vou conseguir me santificar para poder, e eu vou ter que conviver no meio desse mundo? Sim, você vai se santificar, você vai se purificar, você vai estar diante do Senhor, justificado pelo sangue do Cordeiro. Joel, mas não vou conseguir isso por mérito próprio. Não vai mesmo. O Senhor Jesus já nos deu essa graça de nós nos purificarmos. Então, juventude, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: você deve ser puro. Puro. E é interessante que ser puro é não ter mistura. E é muito importante nós frisarmos isso. Ser puro é não ter mistura. Eu não trouxe, mas se tivesse eu ia te mostrar o que aconteceria com essa água que eu estou aqui me deliciando, ó. Pura, incolor, água potável. Mas se alguém vier aqui colocar um pouquinho de pó de café dentro, meu amigo, uma gotinha de tinta dentro, eu vou ficar muito bravo. Por quê? Porque eu queria beber minha água, mas agora ele sujou ela e não serve mais para me consumir. Deixou de ser puro, foi contaminado. Então, em nome de Jesus, o conselho de Paulo para Timóteo é para nós também.
hoje. Veja como tem andado, como você tem vivido. E o que tem contaminado, o que tem manchado a sua pureza, com base na palavra de Deus. E renuncie. Hoje 24, 21, 30, 20, 30, 24 dias. Estamos aí numa jornada, orando por sua vida. Há 24 dias. E fecharemos 40 dias de oração por esta geração. Porque o Senhor disse: Joel, vocês devem semear. E no mesmo tempo, venham regando. Porque eu vou dar o crescimento. E é nisso, queridos, que nós cremos. Eu sei que eu vou ter que jogar semente. Em momentos que vamos ter que regar, jogar água. Se no meu tempo ou fora do meu tempo, não me cabe satisfação de Deus com relação a isso. Mas uma coisa eu sei: Deus vai dar o crescimento. Isso eu tenho certeza. Isso é mais certo do que eu subir para os céus, de que Deus vai dar o crescimento. Joel, você está falando uma asneira. Não, porque eu posso errar o meio do caminho. Que eu preciso continuar me santificando todo dia para subir, para estar com Ele. E a palavra dele é irrevogável. Vai acontecer. O crescimento é Deus quem dá. Então, é por isso que às vezes a gente diz à equipe, a turma aí: vamos continuar semeando e jogando água. Está doendo demais. A gente não aguenta mais. Quem disse que seria fácil? Quebrar pedra, construir fundação, preparação. Não é fácil, mas é necessário. E nós precisamos entender que é o nosso propósito. E por isso a gente vai fazer com toda a força possível e necessário. Sabe por quê? Porque o crescimento que virá, todos e o mundo dará glória a Deus quando ver isso. E aí, minha liderança, queria dizer para vocês algo que o Senhor falou comigo em 2008. E Ele perguntou: Joel, está disposto a me servir no meu propósito? E eu disse: sim, Senhor, eu estou. E Ele está disposto a ser coberto com massa? Está disposto a ser fundação e ninguém vai lhe ver? Está disposto a não receber nenhum valeu, tá bonito ou tá legal, nem um aplauso, nem um reconhecimento? Sim, Senhor. Ele disse: é assim que a fundação, o alicerce da sua casa lá, o alicerce dessa estrutura aqui, ó, foi feito. Está aqui embaixo, ó. Tem alguém aqui que sabe quanto tem de profundidade cada pilar desse aqui, que segura uma tesoura dessa? Tem alguém que sabe? Tem 1 metro de profundidade, de base. Uma esteira lá embaixo de ferro 3/8. Um tronco de 1,20 m de ferro 3/8 em 6 peças. Com vergalhão cruzado e fazendo o esqueleto chamado de 5.0. E arame recuzido ou ponto de solda para segurar e firmar. Fixado. E por cima de tudo isso, em um raio de 80 centímetros por 80 centímetros, em 1 metro de profundidade, 2 traços de massa tem em cada pilar. Isso é fundação. Cada pilar. Aí é que começa a nascer os negocinhos fininhos de 25 centímetros que você vê, que recebem uma tesoura em cima. Mas a base sustenta
alguns andares aí em cima. É isso que nós estamos sendo convidados para sermos. Liderança. Talvez vocês que estejam aí sentadinhos, que fazem parte da rede, já serão essas partes de paredes, de segurar o telhado que virá. E alguém vai passar um dia assim, aquela juventude é forte e é bonita. E aí vão dizer assim, glória a Deus por isso, são uma bênção. Deus vai dizer assim, uhul. Já sei, Carla, estou terminando. Meu relógio ali. Então, queridos, em nome de Jesus, se prepara para o crescimento de Deus. Joel, mas só tem 30 pessoas, 20 pessoas. Eu sei. Esse é um momento de uma importância tão grande, mas tão grande, que ele é mais importante do que os 120, queridos. Melhor dizendo, ele é mais importante do que os 3.000. Porque se esse aqui não estiver pronto, se vier 3.000, só dá bagunça, não tem crescimento saudável. Então, em nome de Jesus, se sinta importante e valorizado por Deus, no pequeno, no pouco. Ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Então, o conselho de Paulo, para mim e para você, é: seja um exemplo dos fiéis.